falamos então na primeira parte do capítulo 1 do livro Econometria Básica do Gujarat, este livro aqui, e finalizando então vamos fazer um rápido exercício. Este livro aqui, basta vir aqui no Google, então escrever Econometria Básica e-book. Esse terceiro endereço aqui, clicamos nele, fechar aqui. E basta clicar aqui, ver uma prévia deste livro. Muito bem, baixando um pouco aqui. Vamos fazer um rápido exercício. Falamos então em dados em painel longitudinais ou de micropainel. Então tem essa tabela aqui, a tabela 1.1, que diz respeito à produção de ovos nos Estados Unidos para os anos de 1990 e 1991. Nós temos aqui ao todo, são 50 estados, 25 deste lado e 25 deste lado. Então Y1 é a produção de ovos em cada um desses estados no ano de 1990, e Y2 é a respectiva produção de ovos para cada um desses estados no ano de 1991. E X1 é o preço da dúzia de ovos no ano de 1990 para cada um desses estados, e X2 seria a sua respectiva para o ano de 1991. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é agrupar esses dados, copiarmos e agruparmos em uma planilha Excel, assim como eu fiz aqui. E, por exemplo, como nós temos 2 anos e 50 estados, então, bom, primeiramente, que como nós iremos fazer esta regressão em dados em painel no Stata, ele não aceita que coloquemos os estados da forma como está em siglas. Temos que colocar como números, como aqui. Então, por exemplo, para esse primeiro estado aqui, nós temos uma observação para o ano de 1990 e também para o ano de 1991. Por isso que nós repetimos 2 vezes. Aí o segundo estado aqui, tá, o Alasca, mesma coisa, 1990 e 1991. Por isso que colocamos aqui o número 2, 2 vezes representando o estado do Alasca, porque ele tem observação para o ano de 1990 e também para o ano de 1991. E assim a gente faz também com os valores da produção, certo? E com os valores do preço da dúzia de ovos. Depois que a gente fizer tudo isso aqui, então podemos copiar a planilha e abrimos o programa Stata, no meu caso na versão 12, e daí digitamos Edit para fazermos o lançamento dos dados, e damos um Ctrl V aqui, escolhemos a segunda opção e fechamos. Bom, então a gente vê aqui, não precisou copiar observações porque o sistema automaticamente já coloca. Temos aqui os estados, o ano, a produção para cada estado, tanto no ano de 1990 como 1991. 1990 para esse segundo estado, 1991 e assim por diante. Bem como o preço da dúzia de ovos para cada estado em cada ano. Então, nos dados em painel, nós trabalhamos com dados de corte transversal e dados de série de tempo. Isso simultaneamente. Por isso que chamamos de
dados em painel, longitudinais ou também chamados de micropainel. Na verdade, o que a gente quer saber aqui é verificar qual foi o comportamento da produção de ovos nesses estados no decorrer do tempo. Bom, podemos fechar aqui então. É necessário que agora informemos ao Stata que estamos trabalhando com dados em painel. O comando é o seguinte, xt7, e aí colocamos y, que é a produção, e também aliás, xt7, estamos trabalhando com estado e ano, então escrevemos estado espaço ano e damos enter. O que o sistema está informando para a gente? Que o nosso painel ele está perfeitamente balanceado. O que significa que não há espaço vago em nenhuma célula. Vamos voltar aqui, ver na planilha Excel. Isso significa que todas as células do Excel estão preenchidas. Temos valores aqui informados para cada uma das variáveis. Não temos a seguinte situação, por exemplo, todas as variáveis y preenchidas, que é a produção, e faltando algum valor aqui em alguma célula para x, ou até mesmo para o ano, ou mesmo para o estado. Significa que toda a tabela está devidamente preenchida. Então agora podemos sumarizar o nosso painel, ou seja, queremos uma descrição sumária do nosso painel, e esta pode ser realizada pelo comando xt sum de sumário y espaço x. Eu digitei S, é x. xt sum yx, agora sim. Foi. O que ele está nos informando? Bom, aqui nós temos o valor médio, primeiramente a média de todas as nossas observações dos valores da produção para todos os estados dos Estados Unidos. Então, se nós pegarmos aqui todos os valores de y e extrairmos desses valores a sua respectiva média aritmética simples, nós chegaremos a esse valor, que é o valor médio de y. Tá? Então, nós temos aqui o valor do desvio standard, desvio padrão, que é dizer o quanto esses dados eles estão se desviando da média, desse valor médio. E aqui, primeiramente, vamos interpretar primeiro aqui as observações. Esse n grande, que é 100, ele representa todo o nosso conjunto de dados, que é isso aqui, 100 observações, de 1 até 100. Por quê? Porque nós temos 50 estados, só que nós temos 2 observações para cada estado. São 2 anos, 1990 e 1991. Então, em termos de tempo, de temporalidade, em termos temporais, o nosso T será igual a 2 tempos, 2 anos. E 2 anos multiplicado por 50 observações ou 50 estados, ao todo teremos 50 observações. Aliás, 100, porque 2 vezes 50 é igual a 100. Então, voltando aqui ao nosso dado, então, este n, que é a nossa amostra, por isso n pequeno, ele é
Então igual a 50, que representa os 50 estados. E T, como eu já falei, é 2, que é o tempo, dois tempos, 1990 e 1991. Então, 50 vezes 2 é igual a 100, que dá o tamanho da nossa população, o N grande. Então tá, agora vamos ver o desvio padrão. Esse é o valor do nosso desvio padrão, o quanto os dados estão se desviando da média, um desvio relativamente grande. Esse aqui é o desvio padrão de N, ou seja, de toda a população. Logo abaixo nós temos o desvio padrão que há entre os estados. Ora, como está sendo o comportamento da produção de um estado entre outro. E a gente nota aqui que esse valor é um valor grande e ele é um valor maior, inclusive, que o valor do desvio padrão de toda a população. E o que significa? Se formos olhar aqui, por exemplo, para o Alasca, nós temos um valor de 0,7, ou seja, não produziu quase nada. Vamos ver um outro estado aqui, por exemplo, que produz. Olha esse outro estado aqui, ó. 7.000, tanto para 1990 como para 1991. Então, está representando essas grandes diferenças entre os estados. Está havendo uma variação muito grande dos níveis de produção, e por isso que esse valor aqui é alto, é muito alto. E agora, a produção de cada estado em relação ao tempo, o desvio padrão como a produção de cada estado está se desviando do valor médio da produção no decorrer do tempo, dá um valor muito pequeno. Por quê? Porque se voltarmos aqui e verificarmos, por exemplo, aqui Y1 é a produção de 1990 e Y2 é a produção de 1991. Notamos que não há muita diferença. Isso é entre os estados. Olha aqui, 0,7, 0,7. Aqui 73, 74. Então a gente nota que não varia muito. Não varia, assim, não há uma variação. Não é que não varia, ocorrem variações, mas não são variações significativas. Então por isso que esse valor aqui é um valor baixo. Falando então um pouco a respeito da precisão de dados, é necessário que os dados em que o econometrista utiliza para seu trabalho sejam dados adequados, tá? Mas falar em precisão é algo muito difícil, ainda mais quando se trabalha com coleta de dados a campo. Ocorre muitas vezes de um entrevistado ou omitir dados ou mesmo mentir, e também a possibilidade de recolhermos todas as informações que desejamos muitas vezes. E o pior ainda é quando se trabalha com dados secundários, tá? Muitas vezes o econometrista se depara com o problema de não encontrar devidamente os dados que desejam, então que os dados que necessita. Uma nota sobre as escalas de medição das variáveis. Econometria, a gente trabalha muito com escala de razão, dada que uma variável x que assume valores x1, x2, x3, x4, xn e por aí vai, como por exemplo como vimos anteriormente, a produção ela é função do preço, tá? Mas então o preço representaria x1, tá? Mas ela não é uma função somente do preço, ela é uma função dos níveis de inflação, ela é uma função do preço dos substitutos, ela é uma função da renda disponível, de uma série de outros fatores. Então, dado que essa variável, por exemplo, aqui assume dois valores, x1 e x2, aqui ele está se referindo à temporalidade, a razão, né, que é a divisão entre uma por outra,
é a distância x2 menos x1 são quantidades significativas. E também devemos verificar que há um ordenamento natural que pode ser ascendente ou descendente. Aí, quando trabalhamos com função ou crescente ou decrescente dos valores ao longo da escala, né? Seja essa escala temporal ou não. E aí a gente verifica que um valor vai ser maior que o outro, menor que o outro, não serão valores iguais, tá? Ou seja, temos variabilidade nos valores das variáveis que trabalhamos, principalmente quando trabalhamos com dados de série temporal, como veremos mais adiante, que aí ocorre uma variabilidade que pode ser significativa ao longo do tempo, né? E maior ainda quando o período de tempo ele é muito mais longo. A escala de intervalo também se trabalha com intervalos de valores, 1995, 2000, por exemplo. Escala ordinal. Tá. Uma coisa muito interessante aqui, essa escala nominal, que ela não se refere, não diz respeito a uma ordem crescente, uma ordem decrescente, assim como a gente verifica na maioria dos dados econômicos, quando trabalhamos, por exemplo, digamos com uma série histórica do PIB brasileiro, né, de 1950 até 2000, então a gente vê aí uma série crescente ao longo do tempo. Claro, a economia ela vai crescendo. No caso da escala nominal, nós não trabalhamos com isso, porque aqui trabalhamos com dados categóricos, dados qualitativos, né, que não pode ser medidos de forma quantitativa, né? Por exemplo, sexo, se é feminino, se é masculino, estado civil, cor do olho. Nesse caso, a gente trabalha, se a gente quiser utilizar esse tipo de informação na econometria, nós podemos sim, só que aí a gente tem que trabalhar de maneira que a gente utiliza outras informações, como por exemplo a inserção do uso das variáveis dummies, por exemplo, que assumem valores do tipo sim ou não, 0, 1. Alguns resumos um resumo e algumas conclusões, 5 conclusões aqui. Bom, a ideia principal por trás da análise da regressão é a dependência estatística de uma variável, a dependente a uma ou mais variáveis explanatórias. Então a gente viu desde lá do início que a ideia é verificar a relação entre uma variável e outra. Essas variáveis são as variáveis, a variável dependente, no caso a variável y, que ela é uma função das variáveis ditas independentes, ou também chamadas explanatórias, né? Que é o caso das variáveis x, né? Que aí esse y pode estar em função de apenas uma variável x ou de mais do que uma variável x, né? O que a gente verifica na maioria dos casos estudados aí por econometria. Y depende de x1, x2, x3, x4, como por exemplo o preço de a quantidade demandada de uma mercadoria está em função de x1 representando o seu preço, x2 o preço de substitutos, x3 a renda disponível do consumidor, x4 os gostos e por aí vai. O objetivo então dessa análise é estimar ou prever o valor médio da variável dependente com base no valor conhecido fixado das variáveis explanatórias. Então a gente pode utilizar a econometria para fazer previsões, né, para ver qual seria, por exemplo, o valor médio para o próximo mês, digamos assim, das vendas de carro no nosso município, com base nos valores históricos passados que temos, dos meses passados. Então seria um exemplo, né, de que o econometrista pode utilizar as informações que tem para fazer uma previsão num valor médio, uma previsão de um valor futuro, né, baseado no comportamento passado dos seus valores. Então, na prática, o sucesso da análise da regressão depende da disponibilidade de dados adequados. Claro, se não tiver dados, como que se faz uma regressão adequada, principalmente quando faltam dados, né?
Em qualquer pesquisa, o pesquisador deve explicitar claramente as fontes de dados utilizadas na análise. Isso é muito importante quando se trabalha não somente com trabalhos acadêmicos que requer que a fonte de dados ela seja explicitada, mas também quando se desenvolvem outros trabalhos, por exemplo, um artigo publicado em uma revista, enfim. E temos alguns exercícios aqui, alguns outros exercícios, umas tabelas muito grandes aqui. O IPC de 7 países industrializados aqui em função do tempo, 1980 até 2005. Tabela 1.4 da taxa de câmbio para 9 países, também de 1985 para 2006. Tabela 1.5, ela é bastante extensa. Se possível, estaremos desenvolvendo alguns vídeos somente para tratarmos destes exercícios. Do mais era isso por enquanto. Próximo vídeo então tratará aqui do capítulo 2, análise de regressão com duas variáveis, algumas ideias básicas. Até lá!